Bom, aproveitando que já tocamos no assunto da Lava Jato, né, e uma operação que completa 2 anos agora, gostaria de questionar o senhor sobre um artigo que o senhor escreveu recentemente, dizendo que o ministro Dias Toffoli acertou ao suspender o pagamento das obrigações do âmbito da Operação Lava Jato da antiga Odebrecht, que agora tem um outro nome. Por que o senhor entende que estas obrigações não deveriam ser conduzidas da maneira como determinou a Operação Lava Jato à época, doutor? Bom, agradeço pela oportunidade. Na verdade, essas leniências precisam ser revisitadas porque carregam um número enorme de vícios. O ministro Dias Toffoli e agora o ministro André Mendonça estão dando a oportunidade, enfim, da gente discutir, a forma como foram feitos esses acordos, ratificando os acertos e retificando eventuais equívocos, né? Um número muito grande de multas foram aplicadas, de forma dobrada, né, no bis in idem, multas relacionadas à lei anticorrupção e também a lei de improbidade. Para além disso, a capacidade de pagamento das empreiteiras hoje é infinitamente menor do que aquela que elas apresentavam na época da celebração desses acordos. Então, nós vamos ter que fazer, na verdade, uma espécie de ability to pay, que é rever a capacidade contributiva de cada uma dessas construtoras, reperfilando suas dívidas, discutindo mecanismos como a utilização do prejuízo fiscal para a quitação dessas multas e, eventualmente, até, quem sabe, a reclassificação ou reenquadramento dos delitos, o que não é, evidentemente, um revisionismo histórico, como pretende, enfim, evitar o ministro André Mendonça, que está dirigindo essa conciliação. Então, é um momento, após 10 anos, da gente rever esse instituto que foi tão vulgarizado. Nós sabemos que uma polêmica enorme que vai ser debatida agora no Supremo é de poder ou não poder celebrar acordo o Ministério Público Federal. Os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli já exararam as suas posições contrárias, enfim, a esse tipo de acordo. Mas os acordos que foram feitos no âmbito da CGU e da AGU, tem muita coisa que tem que ser aproveitada e algumas coisas que precisam ser corrigidas, né? Nós não podemos ter compromisso com o erro, temos que olhar para frente e temos que evitar que volte a acontecer no país o que aconteceu, enfim, nesses anos da chamada Lava Jato. Doutor, à época da decisão, o ministro Dias Toffoli foi muito criticado, né? Exatamente porque, à época, a própria Odebrecht emitiu uma nota admitindo que tinha cometido corrupção e pedindo desculpas à sociedade. Muitos que criticam essa decisão analisam que o ministro ou de alguma forma a corrupção tenha vencido depois de tudo que a Operação Lava Jato levantou. Como é que o senhor olha para essa situação diante dessas críticas que vieram a essa decisão? Olha, isso é uma falsa polêmica, né? Por quê? Nós não podemos, a pretexto de combater a corrupção, corromper o nosso sistema de justiça. Infelizmente, os anos de Lava Jato foram marcados por um número enorme de excessos e de arbitrariedades. Prisões preventivas que eram utilizadas, enfim, para confissão de tais ou quais empresários, coação quase que irresistível por parte dos mecanismos repressivos e fiscalizatórios do Estado. Nós precisamos rever, enfim, esses equívocos para evitar que situações parecidas voltem a ocorrer no futuro. Só para dar um exemplo, e aí a gente abre o debate, que é um privilégio poder estar aqui ao lado dos colegas, claro. Mas para vocês terem uma ideia, a Lava Jato deixou no país um rastro luminoso de destruição e de miséria. Foram, segundo dados que não foram confrontados, enfim, né, pelos procuradores, os chamados meninos dourados ou os filhos de Januário, dados do Diese. Segundo esses dados, o país perdeu 4 milhões e 400 mil empregos. O país perdeu mais de 200 bilhões de reais entre investimentos, 172 bilhões de reais, e recursos que deixaram de ser carreados aos cofres públicos em impostos, mais de 50 bilhões de reais. Perdemos mais de 50 mil engenheiros. O PIB chegou a cair entre 2014 e 2017 3,6%. O faturamento das empreiteiras diminuiu quase 85%. E o mundo mostrou para o Brasil, enfim, para outros países, que é possível combater a corrupção, e isso é um compromisso de todo e qualquer brasileiro, de todo e qualquer democrata, sem comprometer a geração de emprego, a distribuição de riqueza e oportunidade. Infelizmente, não foi o que a Lava Jato fez. Esse é um caso que a gente costuma dizer, eu, o jurista Lênio Streck e outros colegas, que começou pelo fim. É um caso de um juiz que atirou uma flecha e depois pintou o alvo. O objetivo, desde o início, era perseguir um grupo político, em especial uma liderança política, que foi corretamente, enfim, inocentada com os julgamentos que aconteceram no bojo do Supremo Tribunal Federal.